Talvez você já está familiarizado com a história do famoso gigante Golias, aquele temido colosso de Gate Filístia. Inegavelmente, Golias é o gigante mais conhecido mencionado nas Escrituras Sagradas. Entretanto, poucos têm conhecimento dos detalhes fascinantes e curiosidades sobre a vida desse titã e sua família de gigantes. Acompanhe agora esta jornada fascinante pela história e origens dos 5 irmãos gigantes de Golias. Embora Golias seja o gigante mais famoso mencionado nas Sagradas Escrituras, ainda existem muitos mistérios envolvendo sua vida, família e origem. Poucos estão cientes da verdadeira história por trás desse gigante terrível e monstruoso das Escrituras Sagradas. Entre os fatos e curiosidades sobre sua vida há um aspecto que a maioria das pessoas desconhece: seus parentes da mesma linhagem. Para aqueles que não sabem, Golias tinha cerca de 5 irmãos da mesma raça, pertencentes à tribo de gigantes Repaim, também conhecidos como gigantes Refaíns. As Escrituras revelam que esses 5 irmãos de Golias tramaram vingança contra o rei Davi assim que souberam da morte de seu irmão, Golias de Gate, nas mãos do próprio Davi. Esses 5 gigantes, cheios de rancor, buscaram de todas as formas se vingar e destruir a vida do rei de Israel. De acordo com alguns teóricos e especialistas, um desses gigantes enfrentou e lutou contra Davi. Contudo, como veremos em detalhes adiante neste vídeo, esse gigante foi derrotado por um dos amigos de um dos guerreiros de Davi. O povo, representado pelos guerreiros de Israel, advertiu Davi para que a luz de Israel não se extinguisse, pedindo que ele evitasse se envolver em novas guerras ou batalhas, com receio de que outros gigantes tentassem tirar sua vida, sem que ninguém estivesse lá para ajudá-lo. As Escrituras relatam que, após os israelitas deixarem o Egito, sua terra de escravidão, encontraram-se em Canaã com diversos povos cananeus, tribos cananeias e várias raças de gigantes. Esses gigantes eram de uma estatura impressionante, chegando a medir cerca de 3 a 4, 5 metros de altura, e tinham uma incrível largura de 2 metros. Além dos nefilins e dos antigos, a Bíblia também menciona os Repaim ou Refaíns, outra antiga tribo de gigantes. Eles eram conhecidos por habitar a região de Bazã, que atualmente corresponde à parte do território de Jordânia e Israel. A palavra Repaim pode ser traduzida como homens poderosos ou gigantes. Eles são mencionados em Deuteronômio, e seu reinado está associado a Og, rei de Bazã. A Bíblia também faz menção ao povo dos gigantes chamados Anaquins ou Anaqueus. Eles formavam uma tribo poderosa e alta que habitava Canaã antes da conquista israelita sob Josué. Em Números, os espiões hebreus relataram ter visto os filhos de Anak como gigantes, o que gerou medo e dúvida entre os israelitas. As Escrituras nos informam que a maioria dos gigantes e tribos de gigantes que sobreviveram ou fugiram de Josué e dos israelitas, a maioria desses gigantes encontrou refúgio nas terras dos filisteus, Mesopotâmia e países vizinhos, além de terem migrado para a África. Na verdade, em praticamente todas as regiões do mundo e entre diferentes povos, existem lendas sobre esses gigantes terríveis. Isso sugere que não apenas a terra de Canaã, mas também Mesopotâmia, África, Américas, Europa e Índia foram habitadas por gigantes na antiguidade. Falando especificamente sobre cada um dos irmãos de Golias, eles pertenciam à mesma linhagem. A raça do primeiro irmão gigante de Golias era conhecida pelo nome de Lame, e Lame era um gigante, assim como Golias. Em 1 Crônicas 20, 5, lemos o seguinte sobre Lame. Houve ainda uma guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também era descendente dos gigantes. Neste versículo encontramos algumas curiosidades sobre Lame, irmão de Golias. Uma curiosidade particularmente interessante mencionada neste versículo é sobre o tamanho de sua lança e o peso dela. Isso ocorre porque o versículo compara sua lança a um órgão de tecelagem, indicando seu tamanho e peso substanciais. É provável que o gigante Lame tivesse uma estatura semelhante à de Golias, ou talvez um pouco maior. Alguns argumentam que o gigante Lame media cerca de 3 metros de altura, ou até mesmo 3,20. O próximo gigante mencionado na Bíblia, que também era um dos irmãos de Golias e da mesma linhagem de gigantes, era conhecido como Isbi-Benob. Em 2 Samuel 21, 16, é relatado que Isbi-Benob, um dos filhos dos gigantes Repaim,
Possuía uma lança com uma ponta que pesava cerca de 5,9 quilos de bronze aproximadamente, sendo extremamente pesada. Ele também empunhava uma enorme espada nova, indicando que era uma espada gigante. O texto descreve a espada de Isbi-Benob como incrivelmente afiada e gigantesca, adequada a um gigante. Esse gigante Isbi-Benob, que pertencia à mesma linhagem de Golias, tentou prejudicar Davi e até mesmo matá-lo. Mas Abisai, filho de Zeruia e aliado de Davi, veio em seu socorro e derrotou Isbi-Benob, matando-o. É interessante notar que Davi pessoalmente enfrentou esse gigante Isbi-Benob em sua segunda batalha contra outro gigante. Contudo, Davi estava exausto das lutas contínuas e precisou de ajuda. Abisai, filho de sua irmã, veio em seu auxílio e derrotou Isbi-Benob, que também era irmão de Golias. Com base nas descrições do tamanho das armas de Isbi-Benob e considerando um gigante, é provável que medisse cerca de 2,70 a 3 metros de altura, ou possivelmente mais alto. O terceiro irmão de Golias era conhecido pelo nome de Sape, e também era um gigante da linhagem Repaim, conforme mencionado no texto bíblico em 2 Samuel 21, 18. Em outra guerra contra os filisteus, Sape, que também era um dos filhos dos gigantes da linhagem Repaim, foi derrotado por Sibecai, o Hassatita. Quanto à estatura de Sape, é altamente provável que ele tivesse uma altura semelhante ou ligeiramente maior ou menor do que o gigante Golias. É bastante possível que Sape medisse cerca de 2,10 metros, equivalente a aproximadamente 3 metros de altura. O texto também relata em 2 Samuel 21, 19 que, naquela época, havia outro gigante da mesma linhagem de Golias, originário de Gate, também chamado Golias, mas conhecido como Golias de Tita. O texto afirma o seguinte sobre ele: houve ainda outra batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era descendente dos gigantes. Assim como um dos irmãos de Golias, este gigante também possuía uma lança semelhante a um órgão de tecelagem, e era muito semelhante aos outros gigantes em termos de tamanho. Isso suscita curiosidade sobre o nome deste gigante, que é o mesmo do gigante Golias que o rei Davi enfrentou e matou. Mas neste caso, trata-se de Golias de Tita, não Golias de Gate. O texto bíblico revela que Golias tinha 4 irmãos, mas não para por aí, pois também tinha um quinto irmão descrito como um gigante colossal, ao contrário dos outros gigantes. Este não é mencionado pelo nome, mas em 2 Samuel 21, 20 encontramos informações sobre ele. Houve também outra batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Ele também era um Repaim. Nesse sentido, esse gigante não mencionado pelo nome é descrito por sua terrível e colossal estatura. Provavelmente o maior de todos os gigantes na época do rei Davi, superando até mesmo Golias e seus irmãos. Sua estatura colossal chamava muito a atenção das pessoas, assim como o fato de ele ter 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24 dedos no total. Ele era de fato um gigante impressionante. Se você não conhecia a história dos irmãos gigantes de Golias, todos da mesma linhagem, deixe seus comentários abaixo e inscreva-se no canal. E se você já sabia, compartilhe suas observações nos comentários. Espero que todos tenham apreciado esta narrativa detalhada sobre cada um desses gigantes. Até mais.